Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Hoje é o nosso tema, uma caminhada diferente. Então, antes de entrarmos na Palavra de Deus, eu convido você a fazermos uma oração para Deus nos conduzir aqui nesse momento do ensino, que é um momento muito importante do culto, amém? Amém. Se sentir bem, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos nos concentrar em Deus. Pai, obrigado, Deus, por poder cantar louvores ao Senhor, poder lembrar do momento da ceia, daquilo que Jesus fez por nós. Obrigado pelo momento da oferta, que também revela muito dos nossos corações, como que está o nosso coração a esse mundo. Obrigado pelo Edson ter feito nos fazer refletir sobre todas essas coisas. Eu quero pedir ao Senhor nesse momento para que o Senhor possa deixar nossa mente, Deus, conectada à Tua Palavra agora, Deus. Se qualquer tipo de preocupação que a gente esteja tendo nesse exato momento, que o Senhor possa nos ajudar a tirar da nossa mente, para que o nosso coração foque na Tua Palavra agora, Deus. Nós sabemos que ela tem poder para transformar a nossa vida, é a única coisa que transforma o nosso coração, é a Tua Palavra, Deus. Então pedimos em nome de Jesus, para que o Senhor Espírito Santo possa nos ajudar a olhar para ela com muito carinho, mas também com muito temor, Deus. Usa a minha vida das coisas que vão ser faladas, que o Leandro possa ser anulado agora, e que todas as coisas que irão sair da minha boca possa ser o Teu Espírito, Jesus, falando com a Tua igreja, com o Teu povo. Eu não sei como foi a semana de cada um aqui, Tu sabes. Se o Senhor trouxe cada um para cá, é porque o Senhor quer falar com cada um de nós. Então fale, Jesus. Obrigado pelos louvores, de poder cantar coisas tão maravilhosas, mas que também as coisas que nós cantamos, que nós possamos refletir realmente se saiu do nosso coração ou se foi apenas palavras jogadas ao vento, Deus. Então, que nesse tempo de 1h30 que estamos aqui, que vamos ficar aqui, lide com o nosso pecado, Deus. Nos dê a direção clara para onde o Senhor quer nos levar. Nos dê um coração de um discípulo de Jesus, de se sacrificar, de se negar realmente a podermos viver como Jesus viveu. É difícil, o padrão é muito alto, mas a Tua graça e Tua misericórdia nos alcançando, o Senhor nos ajuda a dar esses passos. Então, por favor, Pai, ajude a gente a poder compreender tudo isso. Te agradeço mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, esse é o nosso tema, uma caminhada diferente. Eu acredito que todos nós aqui sabemos da importância que é a caminhada na vida do ser humano, né? Todos nós aqui temos pernas, todos nós andamos, amém? Corremos. Eu me lembro do Pietro e a Estela, quando o Pietro e a Estela eles eram bebezinhos, e eu ficava com a Vânia, aí não vejo eles começarem a andar, que vai ser tão legal ver eles andando, e depois de 5 anos a gente pede para eles não andar, não caminhar. Isso é difícil manter Pietro e Estela quietos, né? Porque hoje em dia é caminhar no shopping, quer ir para o clube, e 2 de 5 anos nessa caminhada aí não é fácil não, viu? A caminhada também tem sido até um certo remédio, né? Tem sido uma indicação dos próprios médicos, né? Quando alguém procura um médico e que está tendo questões de saúde, e se o médico vê que esse pequeno problema é a questão física, a primeira coisa que o médico pede é, olha, vamos fazer uma caminhadinha aí todo dia, né? 30 minutos, 1 hora. A caminhada se tornou até um esporte olímpico, né? Tem a famosa marcha atlética. Mas você sabia também que a Bíblia está cheia de história de caminhada? O Edson falou uma hoje aqui de Abraão, né, na caminhada ali com Isaac, mas temos outras. A primeira caminhada foi dada pelo próprio Deus. Então, quando a gente lê lá em Gênesis 3, né, a Bíblia fala que Deus costumava caminhar no Jardim do Éden, né, na brisa do dia, para visitar Adão e Eva. A outra caminhada, a caminhada de Moisés, né, passando por dentro do Mar Vermelho, que incrível, né? Mas também Moisés ficou na caminhada por 40 anos, ali com o povo murmurando no deserto. Com certeza foi uma caminhada bem difícil também para Moisés. E temos a caminhada santa e triste de Jesus lá na Via Dolorosa. Uma caminhada que nos trouxe salvação, mas que também trouxe muito sofrimento.
a Jesus. Só que hoje a gente vai estudar uma caminhada um pouco diferente. Não é uma caminhada no asfalto, não é uma caminhada no deserto, não é uma caminhada na pedra, na rocha, mas é uma caminhada onde Jesus andou sobre as águas. E essa é uma caminhada interessante, porque não foi só Jesus que andou sobre as águas. Pedrão também estava lá com Jesus. E é essa caminhada que nós vamos estudar hoje. E eu acredito muito que essa história, ela pode nos trazer lições maravilhosas para a nossa vida. Refletir sobre o nosso coração mesmo. Mas eu creio muito que as coisas que a gente vai estudar aqui, o principal que Deus quer lidar com o nosso coração é aquilo que Deus está esperando de nós, na verdade. E nós vamos estudar esse trecho. Então, eu vou estar colocando aqui as escrituras, mas você pode também acompanhar na sua Bíblia. Então, abra a sua Bíblia aí, se você quiser, lá em Mateus, a partir do capítulo 14, e vamos iniciar no versículo 22, que fala assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Nesse versículo o texto diz que Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e que fossem para outra margem do rio, do mar da Galileia. Essa palavra no original, no grego, ordenou, ela tem uma tradução de forçar mesmo, de empurrar para, obrigar, e ainda acrescenta o ato de insistir pela força. Então, Jesus teve que literalmente obrigar os seus discípulos a subirem no barco. Ele não deu apenas uma ordem, ele forçou os seus discípulos a entrar no barco. E aqui surge duas perguntas. Por que Jesus teve que forçar e obrigar os seus discípulos a entrarem no barco? Por que houve resistência da parte dos seus discípulos? É uma pergunta considerável, simples, mas considerável no texto. E lembrando também que não é do perfil dos discípulos de Jesus resistir a uma direção de Jesus, ao ponto que Jesus precisasse se impor de tal forma aos seus discípulos. Mas quando continuamos a leitura do texto, a gente vai se deparar com uma tempestade. E uma tempestade, por mais rápida que ela pode se formar, não é de uma hora para outra que uma tempestade se forma. Ela dá prenúncio que está chegando. E vale lembrar também que alguns dos discípulos de Jesus, eles eram pescadores experientes da época. E possivelmente eles já sabiam como enfrentar uma tempestade no mar da Galileia. Talvez eles vendo as nuvens negras, talvez esse foi o motivo que talvez fez eles resistirem a Jesus. E aí no versículo 23, depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quer dizer, Jesus ele insiste para os discípulos entrar no barco, entrem no barco, beleza? Mas agora eu vou orar. E aí vocês vão atravessar o mar sem mim. E eu encontro vocês lá do outro lado. E aí depois fala, quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Então vamos entender aqui, ó, nesse ponto, a noite havia chegado. É o que o texto diz, certo? Então Jesus já havia colocado os discípulos no barco e ele já havia subido ao monte para orar. Não sabemos quanto tempo antes de chegar a noite os discípulos saíram no barco. Isso a gente não sabe porque o texto não fala. O texto fala que estava chegando a noite e Jesus subiu para orar. Unidos? Faz sentido isso? Versículo 25. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima
da água. Eu acho isso aqui interessante a gente poder entender, porque para os judeus, nessa época, a madrugada era dividida em 4 vigílias, e cada uma era 3 horas. Para simplificar, eu fiz esse gráfico aqui. Então, para os judeus, que horas que começava a noite? Às 18. Então, das 18 horas às 21 horas era a primeira vigília. A segunda vigília começava das 21 até as 24, segunda vigília. A terceira, das 24 horas às 3 horas da manhã. E a quarta vigília, das 3 horas às 6 da manhã. Tá bem? Então, não sabemos a hora que os discípulos entraram no barco. Jesus não fala. Mas segundo esse cenário, eles passaram pelo menos 3 vigílias no barco. Porque o texto fala que eles estavam na 4ª vigília, segundo o texto. Então, possivelmente, os discípulos ficaram dentro desse barco há 9 a 12 horas, lutando contra a tempestade, talvez lutando para sobreviver. Então, quando a gente lê às vezes o texto, passa despercebido, mas olha a quantidade de horas que esses homens passaram no barco mediante alguma tempestade. Nos outros evangelhos falam que nesse momento eles estavam no meio do mar. Estudiosos alegam que para você atravessar o mar da Galileia era 12 quilômetros. Em João capítulo 6 falam que eles tinham andado 5 a 6 quilômetros. Então imagina só, 9 a 12 horas, você tendo a ideia de atravessar o mar, você passa quase 9 horas e você se encontra no meio. Quer dizer, não é muito vantajoso você pensar em voltar, né? Porque dá no mesmo, né? Isso faz sentido? Então, depois de tanto esforço desses homens, e com certeza o desespero desses homens, em meio a uma tempestade, eu não estou falando de uma chuva, como às vezes aqui acontece na nossa cidade, com tempestade, no meio da madrugada, tudo escuro, sem estrela no céu, sem a lua para dar um norte, tudo escuro, entre um trovão e outro, acompanhado de relâmpagos, e sem ninguém em volta, apenas um barco ali. Imagine e se coloque nesse cenário. Só que nesse cenário acontece algo inacreditável. Versículo 26. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Os discípulos viram Jesus pela primeira vez andando sobre as águas. Vocês já pararam para pensar por que Jesus esperou todo esse momento para ir até os seus discípulos? Por que Jesus esperou até a 4ª vigília para chegar até eles? Ou até mesmo porque Jesus não foi com eles no barco? E já se perguntou sobre essas coisas? Sabe por que Jesus esperou até esse momento? Sabe por que Jesus esperou até a 4ª vigília? E porque Jesus não foi com eles no barco? Mesmo, talvez, eles vendo que teria essa tempestade à frente. É no limite humano. O limite humano é o lugar mais frequente de encontro com Deus. Verdade. Jesus esperou esses homens chegarem no limite. No limite deles. Talvez no limite do cansaço físico. 9 horas remando, lutando contra aquela tempestade. 12 homens no barco, talvez exaustos, sem forças. Talvez chegou no limite do medo. Vamos morrer. Não tem para onde escapar. Já estamos aqui há 9 horas. Estamos na 4ª vigília. Cadê Jesus?
Cadê Jesus? E olha o vento, a tempestade. Vamos morrer. Não temos mais escapatória. Talvez eles pensaram até em Jesus. Jesus armou uma cilada para a gente. Ele colocou nós aqui para a gente morrer. Cadê Jesus? Limite da fé. Cadê Jesus? Sabe, mas quando Jesus permite essas coisas acontecerem conosco, é porque Jesus, ele tem um propósito claro, é ver o nosso coração. Na verdade, Jesus permite chegarmos no limite para ver a nossa fé. Porque falar que tem fé quando as coisas estão indo bem é fácil. Eu tenho fé. O trabalho está legal, estou bem no meu casamento, estou bem na faculdade, estou prosperando, estou namorando, meus filhos estão bem. Mas e quando as coisas começam a... E aí? Chega no seu limite. Versículo 27. Nesse instante Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenham medo. Tenham, plural. Não foi uma prova de dieta para Pedro. Foi para os seus discípulos. Não tenham medo. A frase não tenha medo aparece na Bíblia 366 vezes. É o maior mandamento da Bíblia, é esse. Porque esse aqui é mandamento. Não tenham medo. E se você for olhar, é uma frase para cada dia do ano. Então você pode ir na Bíblia e ler cada dia: não tenha medo. Não tenha medo. A quantidade de mandamentos na Bíblia indica que o medo costuma ter um papel destrutivo na vida dos homens e das mulheres. Porque se a Bíblia alerta para não ter medo, é porque o medo tem causado muito dano na nossa vida. Deus nos ordena a não ter medo, não no sentido de não sentir medo. Não é esse o ponto. Nós temos medo, Jesus teve medo. Na verdade, quando a gente estuda o medo ele é instintivo. Ele nos protege em certo sentido. Você e eu sentir medo é importante. Se eu falar para você, tem alguém aqui na esquina assaltando, vai te dar medo. Você vai passar lá? Mas você é tolo. Não, eu tenho medo, eu não quero ser assaltado, então eu vou buscar uma outra rota. O medo, na verdade, ele nos protege no sentido. Mas quando a Bíblia traz a palavra não tenha medo, o mandamento é para não deixar o medo nos dominar. Se passamos por alguma situação em nossa vida e Jesus fala, não tenha medo, como ele diz aqui para os seus discípulos, mas tenham coragem, eu estou contigo, vamos juntos. Mas a gente acaba escolhendo ficar com medo, com certeza não seremos aquilo que Deus quer que sejamos. Fato. Podemos ser aquilo que nós queremos ser, mas não aquilo que Deus quer que nós sejamos. Não passaremos pela situação que Deus quer que passemos. O medo nos trava isso. Deus fala, ó, passa por esse caminho. Não, estou com medo, eu vou passar por esse aqui. Não, é para você passar por aqui. Não, eu vou passar porque eu estou com medo. De não termos as experiências que Deus quer que tenhamos. É o medo que tira isso. É o medo que nos rouba isso. Sabe, eu tenho muitos medos na minha vida. Muitos. Fases da vida vão passando, alguns medos se vão, mas vão surgindo outros medos. Eu tenho medo de não ser um bom marido para a Vânia. Eu tenho medo de chegar no final da minha vida e olhar para trás e falar, caramba, não fui um bom marido.
não fui um protetor, não fui um líder espiritual para minha esposa. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo de não ser um bom pai para o Pietro e para a Estela. Porque eu sei que as coisas que a gente tem vivido hoje, isso vai impactar diretamente na vida deles, na adolescência e na vida adulta. Eu tenho medo. Eu tenho medo de alguém da minha família morrer. Passei há 5 anos atrás para a morte da minha mãe e foi muito difícil. E quando eu penso no meu pai, nos meus irmãos, já me dá uma angústia. Porque eu creio que a dor deva ser parecida. E eu tenho medo a cada dia. Eu tenho medo de dirigir à noite com chuva. Me traz muita insegurança. E eu não gosto de dirigir. Mas o maior medo que tive na minha vida até agora, e acho que a Vânia vai concordar comigo, foi o dia que nós fomos enviados para implantar a igreja aqui. Esse foi o dia que nós fomos enviados e na semana a gente já estava basicamente aqui procurando casa, tentando entender a cidade, a gente não conhecia ninguém aqui. Mas antes desse momento, a gente passou 1 ano lá na USP sendo treinados. E durante esse 1 ano, eu pensei em desistir várias vezes, por causa do medo. Lembro de umas 3, 4 conversas com o Jorge, eu chorando, eu falei, manda outro, cara. Manda outro. Eu não quero perder o tempo de vocês. E eu acho que isso aqui é importante, mas eu estou com medo. Eu estou com medo porque eu não me acho preparado para poder liderar uma igreja, nunca tive liderado uma igreja. Eu estou com medo da cidade, porque eu não conheço ninguém lá, não sei como que funciona. Estou com medo de deixar a minha família aqui. Medo porque se a gente for para lá, não vai ter nenhum casal mais maduro para poder nos ajudar espiritualmente, só vai estar eu e Vânia lá, com mais 6 pessoas. E muitas das vezes, eu e Vânia nos vimos com medo e pavor e de querer voltar. E de expressar para irmãos que estavam aqui e para irmãos em São Paulo. Olha, acho que não vai dar não, cara. A gente quer voltar, está muito difícil. Medo. E quando eu vejo os discípulos com medo, eu tenho empatia, porque foi a mesma coisa que eu senti quando eu estava aqui. No versículo 24 fala, naquele momento o barco já estava no meio do lago, como eu falei anteriormente. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Os discípulos estavam cansados, como eu falei, possivelmente com muito medo de morrer por causa da forte tempestade. E novamente, alguns eram pescadores, eles sabiam do perigo de onde eles estavam. E eu e Vânia acreditamos que até agora a nossa vinda para Ribeirão foi a nossa maior tempestade. Onde nós tivemos muito medo. E temos medo até hoje. Até hoje temos medo de muitas coisas. Mas não se compara com o medo que a gente teve de assumir essa responsabilidade com Deus e de doar nossa vida para estar aqui e enfrentar todos os desafios que nós enfrentamos e estar aqui a igreja. E nós não temos mérito em nada disso. É a misericórdia e a graça de Deus. E com certeza você tem as suas tempestades também. E você precisa enfrentar as suas tempestades. Com certeza você tem seus medos internos e profundos, porque todos nós temos. Isso não é um privilégio meu e da Vânia, como eu estou falando, ou dos discípulos de Jesus. Você também tem. E esses medos internos e profundos, você precisa identificar qual é a área da sua vida que você está vendo essa tempestade e que talvez você esteja com medo. Quando a gente olha da forma espiritual, gente, o mundo é um lugar de muitas tempestades. Viver nesse mundo é tempestade. Sejam elas físicas,
porque por causa da tempestade e dos ventos da vida, muitas pessoas têm decidido ficar no barco. E eu quero me aprofundar um pouco mais sobre essa parte do barco. Versículo 28. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Uau! Vamos parar para pensar um pouco aqui. Aqui tem coisas boas, dá para a gente aprender muita coisa. Pedro era pescador, certo? Amém? Amém. Pedro não era da fé. Pedro era pescador. Pô, gente, foi uma piadinha daí, né? Possivelmente Pedro sabia nadar, porque ele era pescador. E nós sabemos que Pedro sempre teve um caráter muito impulsivo, né? É o cara que responde mais rápido, é o cara que dá um passo mais rápido. Então, por que Pedro, ao saber que era Jesus andando sobre as águas, por que Pedro não pulou na água de uma vez e foi até Jesus? Faz sentido isso? Geralmente Pedro, se é tu mesmo, Senhor, sou eu, Pedro. Demorou. Não foi isso que Pedro fez lá em João 21? Ele estava pescando depois que Jesus ressuscitou. E João falou: é um mestre na praia. Ele pulou e foi até Jesus. Mas aqui a gente vê um Pedro diferente. Sabe qual é o ponto aqui, irmãos amigos? A história que estamos vendo não tem a ver apenas com ter coragem de correr riscos ao enfrentar a tempestade ou os ventos da vida, de me aventurar com Deus e falar: uau, eu vou porque Deus está me chamando para ir, e eu vou me aventurar com Deus, eu vou correr riscos porque é para Deus. Não é isso. A história aqui tem a ver com obediência. Olha só, antes de Pedro sair do barco, Pedro precisa certificar-se de que Jesus também gosta da ideia de ir até Jesus. Pedro não é impossível. Pedro não é tolo, que ele está perante uma tempestade. Jesus, o Senhor gosta da ideia de eu ir até o Senhor? Pode vir, Pedro. Então eu vou. O Senhor está pedindo, o Senhor autorizou, eu estou indo. Pedro diz: se é o Senhor mesmo, sou eu, Pedro, não é nós, Jesus. E aí Pedro sai do barco. Pedro não quis andar sobre as águas para se divertir com Jesus. Não era um esporte radical da época, mas era um discipulado radical com Jesus. Dos 12 discípulos, quem teve fé no limite foi Pedro. Os 11 ficaram no barco. Só quem teve a experiência de andar sobre as águas foi Pedro. Os 11 ficaram no barco. E eu olho para isso, eu vejo Pedro querendo apenas imitar Jesus. Ele viu Jesus andando sobre as águas, Jesus chamou ele. Ele foi simplesmente, simples assim, por obediência. Pedro experimentou fazer aquilo que Jesus estava fazendo. E essa é a pergunta para nós essa manhã. Você quer viver as coisas que Jesus viveu? Uma comunhão com Deus profundamente, ser impactante na vida das pessoas, uma adoração com sua vida. É isso que nós queremos, igreja? Ou nós estamos caindo nesse engano de que vou ser radical para Jesus, vou me arriscar aqui, Jesus pediu para você ir, Jesus autorizou você fazer isso? Ou você está fazendo as coisas por impulso seu? Aí depois as coisas dão erradas, a culpa é de Deus.
Deus não mandou, Jesus não falou nada, foi por impulso seu. Isso faz sentido, igreja? E esse é o maior objetivo de ser discípulo de Jesus, querer imitar Jesus. Por que eu estou falando isso, irmãos e amigos? Nós, do grupo de liderança aqui da igreja, nós temos identificado uma situação que a gente tem visto que é importante como igreja. E ao longo desse primeiro semestre, nós queremos trabalhar a questão do uns aos outros. No dia 26, eu vou juntar toda a nossa igreja aqui, e a gente vai ser bem aberto com esses pontos que a gente tem visto, o que precisamos mudar para 2025. E essa é uma aula já para preparar os nossos corações, porque nós vamos precisar sair do barco. Amém, igreja? Amém. Então, vamos orar. Deus quer que a gente cresça, não só numericamente, mas também que nós cresçamos em coração. Para a gente imitar Jesus, ou ter as experiências que Jesus teve, não tem outro caminho. Vai precisar sair do barco. Versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Nós lembramos dessa história normalmente com 2 pontos. Aquela história que Jesus andou sobre a água, ou aquela passagem que Pedro afundou. Mas dificilmente a gente fala aquela história que Pedro também andou sobre as águas com Jesus. Pedro foi o único homem na história da humanidade que andou sobre as águas. Porque Jesus não conta, Jesus era Deus. Pedro foi o único que andou. Mas a gente lembra só do fracasso às vezes. A gente vê o lado negativo e a gente não vê às vezes o lado positivo. Pedro andou sobre as águas porque ele saiu do barco. E eu queria explicar agora o que significa então, Leandro, esse sair do barco. O que é isso? O seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. Seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. O seu barco é tudo aquilo que você se sente tentado a confiar. Esse é o seu barco. Ainda mais quando as coisas não estão indo tão bem. Então eu vou montar uma estratégia aqui, mas onde que entra Deus nessa equação? Se Deus não está no top, esse é seu barco. O seu barco, ele o mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele. O barco é comodismo. O barco é aquilo que te prende a ter experiências profundas com Deus. Esse é o barco. E aí quando a gente parte desse princípio, olha quantas coisas podem ser o nosso barco hoje. Inúmeras coisas. O nosso barco pode ser a preguiça. Eu tenho que fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso, mas vai me custar. Eu tenho que acordar mais cedo. Ai, não estou afim. Mas e Deus? Deus entende, né? Deus é graça, né? O barco pode ser o medo, o próprio medo. Deus chama você para um nível mais profundo, seja na área emocional, profissional, espiritual. Não. Porque se eu for, eu não vou ter segurança. Esse é o ponto mesmo. Não, mas aqui eu não saio. Porque isso vai me exigir muito.
e eu não estou afim, você vai continuar no barco. O barco pode ser sexo. Pessoas que estudam a Bíblia podem não querer se tornar um discípulo, porque sabem que, biblicamente falando, Deus só permite o sexo no casamento. Então muitas decidem, eu não vou parar de transar, e ficam no barco. Pode ser até coisas que envolvem coisas espirituais da igreja. Deus quer nos chamar a sair do barco, mas vai lidar com o nosso comodismo. Para pensar, a Pietra ela tem 5 anos. Eu e Vânia precisamos criar o Pietro e a Estela conforme a idade deles. Então, Pietro e Estela com 5 anos, eu não posso tratar o Pietro e a Estela como se eles tivessem 1 ano, porque eu vou fazer meu filho ficar bobo. Já passou essa fase. É 5 anos, então vai lá tomar banho, escovar os dentes, hora de dormir. Deus conosco é a mesma coisa. Deus espera crescimento de nós, que a gente amadureça, que a gente cresça, e vai ter medo, seja louvor, pregação, fazer ceia, estudar a Bíblia com as pessoas, evangelizar, seja o que for. Quer crescer? Sai do barco. Deus está com você. Não é um pastor aqui, não é seu líder. Jesus está com você. Mas você quer sair do barco? Você quer crescer? Quer ter experiências profundas com Jesus? É uma decisão sua. Quantas pessoas que nós já estudamos a Bíblia aqui decidiram não se tornar discípulas porque não querem sair do barco? Não dão um passo. E não é a doutrina da igreja, é o que a Bíblia pede, e nós não vamos negociar isso aqui. É fazer aquilo que Jesus pede para os seus discípulos. Eu fico pensando, quantas pessoas dentro da igreja têm vivido uma vida rasa espiritualmente, uma vida sem emoção com Deus, que se você perguntar, conta aí uma história você com Jesus aí, fala, manda lá. Deus me usou para evangelizar. Mas conta algo mais emocionante. Não tem. Não sai. Por quê? Vive uma vida espiritual confortável. Quando alguém quer mexer para crescer, parece um siri na lata. Não quero, não vou, me deixa. Respeitamos. Mas é zona de conforto, é estar no barco. Pessoas dentro da igreja decidem ficar no barco. Não querem sair do barco porque é confortável, é comodismo. O grande motivo das pessoas não crescerem espiritualmente é esse. Vê pessoas aí, 10, 15, 20, 30 anos como discípulo. Aí chega alguém com 2 anos, está voando. Pode lá perguntar, o que você faz nesses 2 anos aí, cara? Vai ver desafios que a pessoa não está enfrentando, abertura de coração que ela não está se desafiando para falar de pecado, o quanto ela não está buscando ajuda espiritualmente para ela crescer com Deus. O que Deus faz? Deus só vai só crescendo. E os que estão no barco vão continuar no barco, porque Deus respeita isso. O texto não fala que Jesus obrigou os seus discípulos a sair do barco. Venham, não tenham medo. Pedro foi proativo. Pedro deu o passo. Pedro falou com Jesus. Os outros não falaram nada. Amém? Amém. Vamos quebrar o gelo agora? Vamos quebrar o gelo? Vocês estão tensos? Você também? Uma pergunta para a gente quebrar o gelo aqui. Qual foi o real motivo que fez Pedro enfrentar a forte tempestade e sair do barco? O que vocês acham? O que você acha, Rabi? Estar com Jesus. Estar com Jesus. O que mais? Fé. Hã? Fé.
A fé. Não tem certo, não tem errado não, gente. Pode falar. Quem falou aí? Medo de ficar no barco e se afogar. Sabe qual foi o real motivo que fez Pedro enfrentar a forte tempestade e sair do barco? Foi o que o Robinho falou. Foi querer estar com Jesus. Simples assim. Entenda isso aqui, irmãos e amigos. É na água que Jesus está. Jesus está na tempestade. Não é no barco. Vou falar de novo. É na água que Jesus está. É na tempestade que Jesus... Não é no barco. Se você quer ficar no barco achando que é confortável e está com Jesus, você não está com Jesus. Ele está na tempestade. É onde você olha e fala assim, mas eu estou com medo. Então é lá que Jesus está. Entendemos isso, irmãos e amigos? Jesus não está no barco. Jesus não está no comodismo. Ele não está no conforto. A vida de Jesus não foi confortável. Não foi cômoda. Muito trabalho. Muita obediência. Muito coração a Deus. Ficar no barco achando que é segurança é engano. E se você for olhar de uma forma espiritual, ficar no barco é um barco furado. Porque a hora isso vai afundar. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Jesus pediu para fazermos discípulos. E é isso que nós precisamos se esforçar para ser. E depois a gente ensinar outros a fazer o que a gente tem feito. Se nós não temos feito, nós não temos o direito de pedir para outro fazer. Isso chama hipocrisia. Vocês não sabem da minha vida profundamente, vocês não estão comigo 24 horas, e também eu não estou com vocês, mas Deus está com todos nós. E Ele sabe. Por isso que eu acho que não faz o menor sentido, irmãos e amigos, um discípulo querer ficar preso no barco. Sabe o que a gente deveria fazer aqui? Ter tempo de falar assim: Olê, Vitor, Caio, seja quem for, cara, eu quero sair do barco, eu quero aprender a pregar, cara, mas como é que faz isso aí, cara? Eu vou me pôr numa posição de me desafiar, cara. Eu tenho medo de falar em público, mano, o que eu faço, cara? Ô fulano, eu estou disposto a ter essa experiência de liderar um grupo, cara. Mas como que é? E aí, tem algum livro que você pode me indicar, algum material? Posso fazer alguma coisa no seu ministério? Posso fazer alguma igreja em casa? A gente se colocar na posição de ser proativos, a querer sair do barco. Vou dar um exemplo claro. Não estava aqui na pauta, mas já vou aproveitar o gancho aqui já. Vocês estão vendo que as crianças estão aqui no culto. Aí a pergunta é: por que está no culto as crianças, Leandro? Porque está faltando gente lá na nova geração. Alguns irmãos deixaram a igreja, né? Foram para São Paulo. A gente sabe disso. Outros irmãos estão de férias ainda. Mas está com as crianças no culto. Quem vai sair do barco? Quem vai falar: eu posso servir? Pô, deixa eu servir, cara. Deixa eu ficar um tempinho com as crianças. Pô, ver como é que é. Ou a gente está nova geração, ó. Canela, estou fugindo aqui. Entende, irmãos, o que eu estou falando? Qual foi a última vez que você decidiu sair do barco? Eu acho que essa é uma pergunta para a gente levar para a semana. Qual foi a última vez que eu saí do barco? Qual foi a vez que eu me desafiei? Qual foi a vez que eu dei um passo para sair do comodismo e do conforto que eu estou, do meu pecado? Qual foi a última vez? Você consegue detalhar? Semana passada, esta semana, 2 anos atrás, 5 anos atrás?
Aliás, nunca saí do barco. Eu não sei qual a conclusão que você vai chegar, mas é importante. Versículo 30 e 32. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. Poucos falam isso, mas Pedro andou sobre as águas 2 vezes. Quando ele saiu, ele afundou, beleza, ramelou. Mas vocês falam que ele voltou com Jesus. Então ele andou de novo. Faz sentido isso? Sim. Pedro é top, cara. E o texto fala que, segundo o texto, fala que Pedro afundou porque ele sentiu a força do vento. E aí, novamente, o medo que ele tinha vencido, possivelmente o medo venceu ele nessa parte e ele acabou afundando. Mas o texto fala que Jesus estendeu a mão e o ajudou. Esse é o ponto, às vezes, a gente foca só no que é negativo. Ah, mas Pedro afundou. Mas você lembra que Jesus estendeu a mão e levantou ele e eles voltaram juntos para o barco? Porque essa é uma parte importante também. Afundar, vamos afundar. Mas e o ponto de Jesus sempre nos ajudar? A gente esquece que é a parte mais importante. Ah, eu não vou porque eu tenho medo de afundar. Você vai afundar, já vou dar um spoiler para você. Mas Jesus está conosco. Ele vai ajudar, Ele vai dar a mão. E aí, quando eu olho esses 2 versículos, eu vejo que Jesus ajudou Pedro fisicamente, né? Deu a mão ali, ergueu ele, calma, Pedro, estamos juntos, é nós. Mas eu também vejo Jesus ajudando Pedro espiritualmente. Porque quando Jesus fala o motivo que fez Pedro afundar, Jesus não falou lá no barco quando eles voltaram. Foi no particular. Foi Pedro e Jesus. Pô, cara, você teve medo. Você duvidou. Você vê que teve um particular de Jesus com Pedro. Ele não expôs Pedro lá para os discípulos. Talvez se Pedro não saísse do barco e não se aventurasse, talvez Pedro nunca saberia que ele precisava crescer mais em sua fé em Deus. Talvez, ao longo daquilo que Deus tinha para Pedro liderar a igreja depois que Jesus morreu, talvez esse ponto foi um ponto crucial para Pedro. Eu preciso crescer minha fé, cara. Mas Pedro viu isso no particular com Jesus. Talvez se você não sair do barco, seja qual for a área da sua vida, e confiar em Deus, talvez você nunca terá essa ajuda no particular com Jesus. Porque tem coisas em nossa vida que Jesus não quer falar no meio dos outros. Ele quer falar para você individualmente. Em particular, é sós, é na intimidade. Mas para ter intimidade tem que ter confiança. E para ter confiança precisa ter obediência. Você tem que ter um processo. Quais áreas você precisa crescer? Quais áreas você quer que Jesus fale para você diretamente? Cresça nisso. Repense isso. Veja isso. Talvez não vai ser aqui no púlpito, alguém falando aqui. É você com Jesus, mas aí você vai ter que sair do barco. Para você ter essa intimidade com Jesus. Sabe, às vezes nós já somos discípulos, nós queremos ter encontros profundos com Jesus, nós buscamos, nós oramos, mas às vezes as coisas são tão básicas, é só você dar um passo, e aí isso se revela mais profundamente para nós. Jesus não vê Pedro como um fracassado, como alguém que falhou na missão. Talvez Pedro se sentiu assim, falhei, afundei. Eu, particularmente, nessa história,
eu vejo fracasso e falha naqueles que ficaram dentro do barco. Eu falei dos meus medos com o Vânia quando chegou aqui. Se a gente tivesse vindo para cá, não ter dado certo, que era uma possibilidade enorme que tinha, será que eu seria um fracassado? Ter deixado a minha família, tudo lá em São Paulo, para vir tentar aqui? Tentar crescer com Deus, tentar ter intimidade com Deus é fracasso? A gente não pode medir esforços para elevar o nosso relacionamento com Deus. Para encerrar, isso aqui é o Bill Gates. Esse homem, alguns anos atrás, eu não sei hoje, porque faz tempo que eu não falo com ele, ele era o homem mais rico do mundo, um tempo atrás. E aí, numa entrevista a um programa de televisão americano, uma mulher perguntou para ele: Bill Gates, qual é o segredo do seu sucesso? Eu quero saber o que fez você se tornar o homem mais rico do mundo. Bill Gates tira do bolso um talão de cheque, tira uma folha, dá para a mulher e fala assim para ela. Ele assinou o cheque e deu para ela e falou assim: coloca o valor que você quiser. Como que você quiser, você pode escrever. E essa mulher se sentiu ofendida. E ela falou para ele: não é sobre mim. Devolveu a folha de cheque para ele e falou: não é sobre mim. A pergunta é: Bill Gates, qual é o seu segredo do sucesso? Ele pega a folha novamente para ela, dá e fala: o número que vier na sua cabeça, você coloca no cheque aí. E aí, novamente, ela se sentiu ofendida e devolve o cheque para ele. Ele pega o cheque e ele rasga. E ela fala para ele: por que você rasgou o cheque? Ele falou: você me perguntou qual era o segredo do meu sucesso. Certo? O meu segredo é: eu nunca perdi uma oportunidade que foi me dada. Você acabou de perder uma de ser a jornalista mais rica do mundo, porque o valor que você colocasse no cheque, eu faria uma doação para você. Sabe? Esse fato do Bill Gates tem muito em comum com as coisas que a gente viu aqui na história de Jesus e Pedro e sair do barco. Porque muitas pessoas perdem a oportunidade de ser um discípulo de Jesus, que é um privilégio, que está conectado com a sua salvação, a nossa salvação. Ou um cristão, para ser mais relevante, impactante na vida das pessoas, porque elas vivem perdendo as oportunidades que Jesus dá para crescer. Jesus dá a oportunidade, dia após dia, para a gente crescer. A gente faz igual essa mulher: eu não quero. Se sente ofendido às vezes. E perde a oportunidade. Sabe? E isso é muito importante. Pessoas têm perdido a oportunidade com Deus porque não querem sair do barco. E Jesus nos chama a cada dia a sair do barco. Se você ler sua Bíblia profundamente, e se na sua leitura Jesus não está chamando você a sair do comodismo, a deixar uma vida de pecado, tem alguma coisa errada no seu relacionamento com Deus. É impossível fazermos uma leitura profunda da Bíblia e Jesus não nos chamar a sair do barco. Precisamos enfrentar o medo, mas baseado na obediência de Jesus. Temos experiências profundas com Ele. Só que isso tem um preço. Você e eu sair do barco. Eu queria trazer algumas perguntas aqui para nós, para a gente poder pensar na semana. Leve para a sua parceria de discipulado, se possível. A primeira pergunta é: qual a sua posição com respeito a Jesus hoje?
Como você se vê com Jesus hoje? Agachado e agarrado no barco, com colete salva-vidas e com cinto de segurança aí, tipo assim, todo o barco daqui, não sai daqui, ninguém me tira. Pode vir a tempestade que for, que não sai daqui. Aqui é a minha segurança, daqui eu não saio. Com uma perna fora do barco e a outra dentro, tipo, eu vou, mas aqui é a minha segurança. Como que você se vê hoje? Ou você se vê andando sobre as águas e amando se aventurar com Deus, andando sobre as águas com Jesus, tendo experiências que você jamais sonhou em ter com Deus, andando sobre as águas e Jesus usando você como um instrumento para salvar e alcançar outras pessoas. Onde você se encaixa nessas 3 perguntas aqui? Que você possa refletir sobre isso. Isso que eu queria passar para nós essa manhã. Vamos ficar de pé, cantar mais uma canção. Obrigado, viu? Valeu.